gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula, né? A nossa aula hoje de número 16. Estou muito feliz por você que está firme e forte aí nessa caminhada. A gente já está chegando na reta final desse curso, mas você que permaneceu, você que está compartilhando aquilo que tem aprendido, feito resumo e tudo mais, eu creio que, né, o Senhor se alegra desse compromisso que você tem tido com cada aula, com essa escola. Amém? Hoje a gente vai falar sobre honestidade, moralidade e consciência. O que é isso, Juliana? Eu vou ler algumas definições desses nomes para vocês entenderem um pouquinho. Honesto significa digno, honrado, íntegro, virtuoso, puro. Honestidade, né? Moral. O que é moral? É um conjunto de regras de conduta baseadas nas noções de bem e mal. A qualidade do que é moral é decência, honestidade, moralidade. E por último, consciência, né? É a faculdade que permite ao homem o conhecimento e avaliação do que se passa em sua volta. A capacidade de julgar os próprios atos do ponto de vista moral. Então, a gente vai começar falando sobre consciência, né? Quando se fala de consciência, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês refletirem. Consciência, a sua consciência hoje, ela é tua amiga ou tua inimiga? Meu Deus, Juliana, que isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a nossa consciência, ela o tempo todo, todos os dias, né? Raramente passa um dia sem que a nossa consciência ataque, digamos assim, a nossa vida de alguma forma, seja, né, no nosso íntimo ou no exterior. Então a gente tem a consciência o tempo todo de tudo o que a gente está vivendo, de tudo que a gente já viveu, né? Essa consciência o tempo todo. E daquilo que você já viveu, daquilo que você tem consciência, tanto interno quanto externo. Você pode chamar a tua consciência de amiga ou de inimiga. Aquilo que ela aponta ou aquilo que ela te faz lembrar. Vamos lá. Como podemos estar seguros se a minha consciência está falando, né? Quando é a minha consciência que está falando, ou quando é alguma coisa da minha cabeça, ou relacionado a alguma influência da minha família, da minha educação, ou tudo mais. Porque é importante a gente entender que Deus ele usa também da consciência para falar conosco, para nos alertar. Então é muito importante isso, né? Não é um assunto tão falado, tão estudado, e às vezes a pessoa acha que é só coisa da alma, digamos assim, eu não tenho que dar valor. Mas não. Se a nossa consciência, se a nossa vida está alinhada com a palavra de Deus, com os princípios, então a nossa consciência vai estar o tempo todo nos alertando, nos ajudando o que é certo, o que é errado, o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer. Amém? Não existe nenhum método perfeitamente seguro para interpretar os impulsos da consciência, né? Depende da sua experiência, da sua maturidade, da sua vida com Deus. Então, cada um que pode falar da sua consciência, né? Cada um sabe como é que está a vida com Deus, cada um sabe como tem levado a sua vida, né? A partir daí, você pode entender, hoje, realmente, não, a minha consciência, né? Aquilo que tem apontado é algo bom, é algo de Deus ou não, né? O que está gravado na tua mente? Né? São as coisas de Deus, é a palavra de Deus, ou são simplesmente as coisas do mundo, ou as coisas ruins, ou aquilo que a gente simplesmente acha? Né? Então, isso dá pra gente identificar o que passa na nossa mente. A nossa consciência, ela é amiga ou inimiga? Isso é muito importante, cada um identificar em si, né? Como está sendo a sua consciência, sua amiga ou sua inimiga? Te aponta, né? Te acusa ou te alerta, te ajuda? Como Deus nos orienta? Deus utiliza 4 meios
para falar conosco, para nos orientar, né? Quais são esses 4 meios? A Bíblia, o Espírito Santo, conselho de outros crentes e a nossa consciência. Esses quatro meios é que Deus utiliza para nos orientar. Então, olha a importância da consciência, né? O primeiro deles é a Bíblia, né? A palavra de Deus fornece a fonte principal de orientação a todo o crente, né? Ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina os princípios, nos ensina aquilo que Deus deixou para nós. Então, a palavra de Deus 100% verdadeira. É o primeiro o primeiro meio que Deus utiliza. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, né? Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é aquilo 100% verdadeiro, onde a gente aprende os princípios, onde a gente tem fala diretamente com Deus, né? O segundo é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus utiliza a palavra de Deus para falar às pessoas hoje. Mas Deus, olha só o que fala lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens entendem as coisas do homem, senão o Espírito de Deus? Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo para nos ensinar a verdade, né? Dar-nos discernimento e encorajar-nos a uma vida de justiça. E quando se fala nisso, é meio óbvio, a gente entende, a gente sabe que não tem como ter uma vida justa, uma vida que agrade ao Senhor sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como, né? A gente não tem essa capacidade. Então Jesus disse que enviaria para que nos ajudasse, né? Para que fosse o nosso ajudador e nos encorajasse a ter uma vida de justiça. E o outro é conselhos de outros crentes, o terceiro, né? Deus utiliza outros crentes para nos ajudar a descobrir a sua vontade. Claro que, né, gente, é importante a gente saber que ninguém pode tomar decisões por você, ninguém pode decidir por você. Embora às vezes a gente queira isso, né? Embora a gente queira muitas vezes comentar ou pedir um conselho ou alguma coisa e espera que a pessoa te diga o que fazer. Não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Ninguém pode te dizer o que fazer. Mas um crente maduro, né? Um crente que tem mais experiência com Deus, que tem uma caminhada, vai poder te dar um conselho, vai poder te ajudar de alguma forma. Não te dizer diretamente, talvez o que você tenha que fazer, mas te dar uma direção, te ajudar a decidir algo na tua vida, né? Um conselho. Olha só, Provérbios 11, 14 fala assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, né? Então você pode crer que o Senhor usa disso também, desse meio, né? Através da Bíblia, através do Espírito Santo, através de conselho de outros crentes, para nos ajudar, né? Para nos orientar na nossa vida em todas as áreas, gente. Em todas as áreas, tá? E por último, a consciência. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens, né? Isso tá lá em Atos 24, 16. A consciência é a parte de cada pessoa que voluntariamente ou involuntariamente reage na lei moral universal, né? De fato, a lei moral de Deus, ela comunica este conhecimento ao espírito, forçando-o a obedecer ou ignorar o apelo, né? Como eu falei, a nossa consciência ela vai nos guiar, ela vai mostrar, vai nos dar entendimento de algo e cabe a nós, né, aceitar ou não, ignorar ou não, achar que, né, cada um saber se é válido ou não. Amém?
A consciência, ela acusa ou defende, né? Ela tem os dois lados Por isso que eu perguntei no começo, né? Como está a sua consciência? O que ela tem feito contigo? Tem te acusado, tem sido sua amiga, tem te ajudado, tem te, né, te orientado de maneira correta. Gente, a nossa consciência, ela funciona o tempo todo, tá? Não existe assim, porque muitas vezes você pensa assim, né, agora é coisa da minha cabeça. Pode ser, mas assim, a consciência, o tempo todo a gente está ali, cabe a nós identificar se aquilo que a gente está consciente é algo de Deus, se é algo que, né, alguma direção ou algo assim, ou se a nossa consciência está apenas nos acusando, né? Existem alguns tipos de consciência. Existe uma consciência boa, existe uma consciência má, né? É quando é uma consciência impura, é uma consciência ruim, uma consciência má. Existe a consciência endurecida, né? É aquela que se torna insensível às coisas, insensível à palavra de Deus, insensível a tudo. A consciência fraca, né? É uma consciência imatura ou hipersensível, né? Que não tem entendimento, imatura. O perigo aqui é quando o crente for levado a pecar por interpretar mal as ações de outro crente, né? Quando a gente fala de uma pessoa imatura, né? Que não tem a consciência do que é certo e o que é errado. A consciência contaminada, né? A consciência contaminada, ela perde a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Todo entendimento e conhecimento sobre a consciência será infrutífero se não for transformado numa ferramenta sensível nas mãos de Deus. E como que a gente faz isso? Através da oração, através da palavra de Deus, através de leitura bíblica, tá? Através disso a gente vai estar alimentado, a gente vai estar, digamos assim, nutridos de algo que vai, né, vai estar frutífero e não infrutífero na nossa mente. Olha só o que Martinho Lutero fala: minha consciência está moldada na palavra de Deus. Eu não posso me retratar e nem o farei, pois é arriscado e perigoso agir contra a consciência. Aqui estou, não posso agir de outro modo. Então ele tinha a vida tão ligada, assim, tão alinhada com Deus, que ele sabia que a consciência dele, ele não podia ir contra aquilo que estava na consciência dele, porque ele sabia como estava a vida com Deus. E assim, como eu falei no começo, cada um sabe como está a sua vida com Deus e pode identificar como está a sua consciência. Identificar se a sua consciência está sendo sua amiga ou sua inimiga. Como está a sua vida com Deus? Se você segue os princípios, se você tem uma vida alimentada da palavra de Deus, de oração, né, cheia do Espírito Santo, você pode confiar na tua consciência. Porque, assim como Martinho Lutero fala, ele sabe, né, ele tem a consciência dele moldada em Deus. Então, cada um faça essa reflexão sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua consciência, como ela está. Amém? O segundo, a gente vai falar sobre honestidade. Tá, gente, ali em consciência, então não esquecendo, tá? Não esquecendo os 4 meios de que Deus ele usa, tá? Para nos orientar. Porque é importante a gente saber disso, né? Como eu falei, relembrando então, ele usa da Bíblia, ele usa do Espírito Santo, de conselho de outros crentes e da nossa consciência, tá? Da consciência, ok? Então, entenda esses 4 pontos que o Senhor ele usa, que Deus ele usa para nos orientar em toda a nossa vida, em todas as áreas. Amém? Agora a gente vai falar sobre honestidade, né? Mandamento bíblico. Eu vou contar uma historinha para vocês, olha só. Um vendedor bateu à porta de uma casa pobre e em ruínas. E aí a mãe que estava lá dentro pegou e falou assim pro menino: vai lá fora e diga que eu não posso atender porque eu estou na banheira tomando banho. E o menino vai lá fora, abre a porta e fala assim: moço, a gente não tem banheira, mas a minha mãe falou que está dentro dela e não pode te atender agora, né?
É uma historinha, assim, engraçada, é algo que é irônico, mas é um fato, é um exemplo de falta de honestidade. Meu, Juliana, mas o que que tem a ver isso? Né? A pessoa só não queria atender. Não, mas ela mentiu que ela tinha banheira, ela mentiu que estava na banheira, ela induziu o filho a mentir e N situações, né? A desonestidade já se tornou um modo de vida da sociedade. Se você for parar para pensar, hoje, à nossa volta, existe muitos meios, quase tudo muito artificial, é muita, digamos assim, falta de honestidade nessa sociedade. Aqui tem alguns exemplos: embalagens de produto 2 vezes maior, brinquedos que não duram nada, propaganda, infidelidade no casamento, cola na sala de aula, vários exemplos. E muitas vezes essas pequenas coisas que não deixa de ser desonestidade, passa despercebido, né? Passa despercebido. Uma propaganda enganosa, N coisas que estão ao nosso redor, estão no dia a dia, a gente convive o tempo todo com isso, né? Pensa um pouquinho, você vai lembrar aí na tua mente, vai identificar N situações. N situações. Mas o que é verdadeira honestidade? Né? O que é? O exemplo ali da mãe, ela foi desonesta, né? Com o filho, com aquele moço, porque ela mentiu. Honestidade é simplesmente não enganar, não roubar ou mentir. Né? Não enganar, não roubar e não mentir. Em nada. A honestidade envolve o modo de vida em todas as áreas, tá? O modo de vida em todas as áreas o tempo todo. Seja de um exemplo como esse, até lá no teu trabalho, na tua vida com Deus, em tudo. Ser honesto é ser verdadeiro, né? Você se considera uma pessoa verdadeira? Se considera uma pessoa honesta? Ou precisa de alguma mentirinha, alguma coisinha assim como essa? Ou você deixa entrar, ou você permite situaçõezinhas como essa no teu dia a dia, né? Porque sim, a gente convive, né? A gente tá no meio da sociedade, a gente vive com isso, mas a gente não é obrigado, a gente não precisa participar disso. A gente pode fazer a diferença no meio de tudo isso. É nosso dever fazer a diferença, né? Meu Deus, Juliana, mas não vai mudar o mundo, mas vai mudar aonde você está. Vai mudar aquilo que você está fazendo. Vai mudar a visão das pessoas ao teu respeito. Amém? Jesus em João declarou, ele próprio é declarado o verbo, né? A palavra. Jesus orou, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Nas escrituras, Deus condena qualquer forma de mentira. Qualquer tipo de mentira. Gente, assim como não existe pecadinho e pecadão, não existe mentirinha e mentirona, tá? Provérbios 6 fala, língua mentirosa e testemunhas falsas são relacionadas como coisas abomináveis para o Senhor, né? Então lá em Provérbios ele fala e ele abomina, né, a mentira, ele abomina a língua mentirosa, qualquer coisa relacionada à mentira, ele abomina. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Né, gente? A mentira, ela destrói a confiança, né? Em qualquer relacionamento, seja amizade, seja relacionamento conjugal, familiar, e qualquer relacionamento, ela destrói a confiança, né? E a mentira,
é algo que o Senhor, ele abomina. E a mentira, infelizmente, está no nosso meio, na sociedade, né? Às vezes toca o telefone e alguém não quer atender e fala assim, diz que eu não tô. São coisinhas básicas, né? São coisinhas básicas, mas que você pode fazer a diferença. Normalmente na sala de aula, nesse assunto tem vários questionamentos, né? Com relação ao patrão, às vezes pede para você fazer uma mentira, alguma coisinha assim que parece tão sutil, né? Que parece, não tem nada a ver, mas a gente sabe que tem, né? E aí, como eu falei, a gente pode fazer nesses pequenos detalhes uma grande diferença. Uma grande diferença. Porque a gente falou antes da consciência, né? Uma consciência cauterizada, ali, uma consciência endurecida, ela não entende o que é certo. Para ela, tanto faz o que é certo e o que é errado. Mas aqui na honestidade entra a nossa parte, né? De que isso, às vezes, uma coisinha tão pequena assim, mas a gente tem a consciência de que não é certo. E aí a gente pode ser honesto de não fazer. Coisas bem pequenas, mas que fazem uma diferença bem grande. Devemos vigiar. Vigiar tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, para que a gente não seja enganado ou que a gente não venha cair na mentira também, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, a fim de que ministre graça aos que os ouvem. Efésios 4, 29, né? Ao invés de abrir a boca para mentir, para difamar, para falar do outro, né? Que seja algo que edifique, que seja algo bom. Amém? Aqui também fala da calúnia, né? Calúnia é falsas acusações e arruinam a reputação dos outros. Aquilo que você fala quando alguém não está presente, você está caluniando a pessoa, né? Seja o que for, você não, né? De ruim, enfim, você não está dando à pessoa o direito de se defender, o direito, né? Você está causando uma calúnia, está fazendo uma calúnia contra essa pessoa. Olha só o que Deus fala lá em Salmo 101:5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Então, cuidado, gente. Cuidado com aquilo que você fala do teu irmãozinho, com aquilo que você fala do próximo, né? Às escondidas, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele vê. Aqui Ele está dizendo que Ele vai destruir aquele que causa calúnia contra os outros, né? Então, não falem de ninguém. Não falem, tá? Cada um... É o famoso... É aquela coisa, cada um cuida da sua vida, né? Porque a gente, como cristãos, falando dos outros, falando mal dos outros, é muito feio, gente. Não que a outra pessoa não seja, tá? Porque é feio. Mas um irmão falando do outro irmão, acusando, gente, é muito feio isso. É muito feio. Não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel. O nosso papel é amar cada um, amar todos, né? O nosso papel é cuidar da nossa vida com Deus e amar todos. Se virem de fofoca, de qualquer coisa junto contigo, não participe, gente, tá? Não participe, não tem problema você sair da conversa, não entrar, né, naquele ciclo de fofoquinha, de coisinha, porque você vai estar difamando a pessoa, ok? Existe também, né, aqui o logro é uma forma clara de desonestidade, né? Colar em provas, enganar o patrão, sonegar impostos, né? Alguns dos exemplos. E também tem o silêncio, né? O silêncio é algo tão desonesto quanto a mentira. Aquilo que você tenta omitir, tenta esconder, né? Tenta deixar ali abafado, né? A situação. A integridade é sanidade ou perfeição moral. É a característica de uma pessoa cuja vida é reflexo da vida de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que caminha com o Senhor, claro que a gente, entendam, né? Ninguém aqui é perfeito, que não erra, que não peca, que não faz nada. Porém, ter essa consciência do que é certo e que é errado e fugir, literalmente, tentar ser melhor a cada dia, né? Tentar ser melhor a cada dia, melhorar uma área, melhorar uma coisa e fazendo, e até que a gente seja um pouquinho melhor, né? A cada dia.
O justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele, lá em Provérbios 27. Então, gente, né, buscar isso, buscar ter uma vida honesta, ser pessoas honestas. Quando alguém fala de você ou pede uma referência, o que essa pessoa fala de ti? Ela fala que você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, ou ela tem brechas e tem coisas para falar de ti, né? O meu pai sempre dizia que, meu, aonde você for, né, cuide com a tua reputação, com as coisas que falam de você, né? Cuide com a tua imagem, cuide com, não assim não por algo simplesmente, né, nosso, enfim, para ser melhor, mas para que, né, para que o Senhor se agrade da nossa vida, que a gente possa viver uma vida o mais correto, o mais parecido com Ele possível. A honestidade envolve nossos motivos mais profundos e abrange todas as áreas da nossa vida, tá, gente? Pública e privada também, né? A pessoa precisa ser honesta tanto no particular, lá no privado, sozinho, quanto na vida pública. Bem? A honestidade requer que se ponha de lado a mentira, a fraude, a calúnia e o logro, e às vezes até mesmo o silêncio. Então precisa colocar de lado todos esses pontos para ter uma vida honesta, para ser uma pessoa honesta. Amém? Lembrando que a gente só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não é capaz de conseguir isso. A gente não é capaz de nada bom sem a ajuda dele. Né? Entendam, a gente já falou sobre carne, alma e espírito. A gente não é capaz de nada bom sem a ajuda do Espírito Santo. Quando vocês entenderem isso e entenderem que somos totalmente dependentes dele, a caminhada fica mais fácil. Porque a gente sabe que, primeiro que não vai ser o nosso ego, não vai ser o nosso eu, mas vai reconhecer e dar a glória, a honra a quem merece, a quem a gente dá espaço na nossa vida e permite que ele haja e nos ajude a ser melhor a cada dia. Amém? E por último, a moralidade. Vamos falar então da moralidade. Vivemos a era da liberdade e expressão e do estilo de vida livre. Filmes e revistas pornográficas são facilmente encontrados em qualquer lugar, né? Você liga a televisão, qualquer filme, revista, as redes sociais, tá tudo muito estampado, a questão de homossexualidade, de infidelidade, tudo, gente, tudo estampado. A gente está vivendo assim uma era que parece que é tudo muito liberal, tudo muito livre, e tenta passar a imagem para as pessoas de que isso é normal, de que isso tanto, mas não é, né? A gente sabe que não é. Temos que controlar. Eu falei antes, né, Ju, mas você deve pensar, Ju, mas o mundo já tá desse jeito, as coisas já estão desse jeito, a sociedade tá desse jeito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a nossa parte, né? A gente pode, aqui fala que a gente pode controlar os efeitos do que isso tudo tá causando. E o que significa isso? Como eu disse antes, a gente pode fazer a nossa parte, né? Em pequenas coisas, se cada um fazer a sua parte, isso gera uma grande diferença, assim. Temos que ser honestos, né, com o que a Bíblia nos ensina. Gente, o que a Bíblia nos ensina? Não importa o que a sociedade está vivendo, não importa o que a televisão está dizendo, o que os filmes estão mostrando, o que as redes sociais estão mostrando. O que importa é o que a Bíblia diz. E é nisso que a gente tem que estar firmado, né? Tudo é tudo muito liberal, é tudo muito ok, mas a Bíblia diz isso? Não. No Novo Testamento são usadas duas palavras para descrever a imoralidade sexual: a fornicação e o adultério. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Eu não tô aqui para apontar, para acusar ninguém. Eu tô aqui, né, para te mostrar o que é cada coisa. O que é essa imoralidade sexual que a sociedade tem vivido.
que as mídias, que a televisão, que tudo tem estampado e tem jogado na cara, nos olhos de quem assiste como algo normal. Adultério, né, refere-se à relação sexual ilícita entre uma pessoa que é casada e qualquer outra pessoa que não seja o seu cônjuge, né? Então, uma pessoa que trai uma pessoa que é casada e tem relação sexual com outra pessoa, essa pessoa é considerada uma pessoa adúltera. E a fornicação é a relação sexual tanto pré-conjugal quanto extraconjugal, né? Isso se chama fornicação. São essas duas palavras que estão na Bíblia, são essas duas descrições que a Bíblia usa, né, para nos descrever nos dias de hoje sempre a imoralidade sexual. Uma das orientações mais antigas encontra-se lá nos 10 mandamentos. Não adulterarás, está lá em Êxodo 20, 14. Lá na Bíblia, já está lá desde o começo, né? A Bíblia proíbe o sexo extraconjugal, né? Ela ordena fugir da prostituição. Tá lá em 1 Coríntios 6, 18, né? Foge dessa coisa da carne, foge disso, que a Bíblia condena. A Bíblia endossa inteiramente o sexo dentro do casamento e condena terminantemente fora dele. Né? Então, muitas vezes a gente fala de pecado, a gente falou, né, de pecado, de questão de honestidade e tudo mais, mas tem essa questão, tem esse lado onde muitas pessoas se encontram presas, e às vezes consciente ou não, né, muitas acabam vivendo achando que tá tudo certo, mas que não, né, que não. O pecado sexual nunca acontece por acaso, gente. Tudo começa onde? A gente sabe, né, que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente, inclusive pecado sexual. Tudo começa aqui. Aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você imagina, tudo começa aqui. Ninguém acorda do nada, né? O nosso pastor sempre fala isso. Ninguém acorda do nada e resolve, hoje eu vou pecar, hoje eu vou trair, né? Hoje eu vou trair minha esposa, eu vou trair meu marido. Não, do nada ninguém faz isso. Tudo começa na nossa mente, então vigie o seu pensamento, não só para essa área, principalmente a gente está falando sobre isso, mas em tudo, vigie os seus pensamentos. A Bíblia ensina que os olhos são a cadeia do corpo, né? E que se os olhos forem mal, o corpo será tenebroso. Tá lá em Mateus 6, 22. Né? Então, tudo que a gente vê, olha só o que a Bíblia está dizendo, né? Que os olhos são a cadeia do corpo. Que você cuide com o que você tem olhado, tem visto, assistido, né? Cuide. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos porque sou santo. 1 Pedro 1,15. Né? Então, Deus quer que você tenha uma vida santa. Meu Deus, Juliana, mas como isso? Como assim? Né? Se eu tenho uma natureza pecaminosa, enfim, né? Deus, ele quer que você seja santo. Ele nos dá as ferramentas para isso, né? Que é a palavra dele, que é o Espírito Santo. Basta a gente buscar os princípios, né, dele. Isso tudo, gente, a gente consegue moldar através da decisão e do autocontrole. Né? Não adianta só saber também. Tem que decidir, tem que controlar. Amém? Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Tá lá em Provérbios 4, 23. Evite situações, né? Como a gente já falou aqui, todo mundo é adulto, todo mundo sabe, né? Daquilo que é certo, que é errado. Então, evite situações, evite filmes, evite coisas que te levem a pensamentos que vão te levar a pecar. Evite tudo isso, né? Construa novos hábitos. E aqui também tem exemplos, gente, do bem-estar físico e mental que te ajuda, né? Te ajuda a vencer, a superar essa área. Um contra-ataque fundamental à tentação é manter-se sadio fisicamente, também é importante, tá? Através de alimentação, descanso e exercícios adequados.
Então, principalmente nos dias de hoje, né, onde as pessoas estão muito ansiosas, estão inseguras, estão com medo do dia de amanhã e tudo mais, cuide de si, cuide da sua saúde, né? Mantenha sua vida, sua mente ativa, com coisas com leitura da palavra, com livros, né? Com coisas que vão edificar, né? Que vão te fazer bem e não alimentar o pecado e coisa ruim na tua cabeça. E o outro ponto também, faltas e perdão, né? Cometer faltas é uma marca do ser humano. O perdão é a marca de Deus. Olha que interessante isso, né? Pois muitos tropeçamos em muitas coisas. Lá em Tiago fala isso. Paulo já havia falado e descrito da luta que ele enfrentava. Ao lidar com as áreas morais da sua vida, você verá algumas falhas, mas Deus é maior que as suas falhas. Né? A gente precisa entender que não somos autossuficientes em tudo, mas que somos dependentes dele, né? Dependentes do Espírito Santo. Deus simplesmente quer que você confesse o seu pecado e não tenhas cuidado para que a carne, né? Que a carne em suas concupiscências vençam a sua vida, né? Que a carne venha a te guiar, literalmente conduzir a tua vida. Em Cristo, a vitória moral é sua, né? Em Cristo. Por que em Cristo? Como eu falei, eu sempre falo. Nós não somos capazes de nada bom sem a ajuda dele. Nossa, isso parece que soa muito assim, né? Ai, como não somos capazes? Não somos. Não somos capazes de nada bom sem a ajuda dele, sem a ajuda do Espírito Santo, né? Então é importante a gente entender a nossa dependência. Dependência nele, em todas essas áreas. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Reflitam durante essa semana sobre essas questões que vocês precisam, né? Como está a sua vida? Como eu disse, ninguém pode te apontar, ninguém pode dizer como está sendo a sua consciência, se você tem levado uma vida honesta e como está a sua vida moral ali. Então, reflitam sobre isso, busque ao Senhor, se conserte se for necessário, fale com Deus, procure alguém se você precisa consertar alguma área da sua vida, mas não permita que nada venha atrapalhar a sua caminhada com Deus ou que venha atrapalhar alguma área, né, de romper e tudo mais na sua vida. É para isso que serve essa aula, né, para a gente aprender, para a gente entender, para a gente identificar aquilo que precisa melhorar em nós mesmos, né, cada um ali no seu interior, na sua vida. Amém? É isso então, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E me deem um retorno após vocês assistirem esse vídeo. Deus abençoe muito vocês. Hoje passou um pouquinho, porque é muito conteúdo, né? 38 minutos. Mas minha oração é que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa. Te capacite, que o Espírito Santo venha estar ministrando no teu coração e te capacite a vencer todas essas áreas, a ter uma vida honesta, né? E Deus abençoe. Beijo no coração, até semana que vem.